E o último jogo do Grêmio no ano na Arena do Grêmio foi um resumo da temporada de 2025. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 1, Fluminense 2. Derrota gremista na Arena, na despedida do torcedor do Grêmio, né? Despedida do time, né? Nessa temporada. E agora vamos para o último jogo em Recife contra o Sport, já sem muitas pretensões, sem muitas expectativas em relação à vaga de pré-Libertadores. Na melhor das hipóteses, creio que estaremos na Sul-Americana. Eu falei no começo do vídeo que esse jogo foi um retrato da nossa temporada, né? Acho que mais do que isso, esse vídeo aqui não é sobre a gestão Guerra. Eu acredito que eu vá fazer ainda um vídeo específico sobre a gestão Guerra, né? Assim como eu fiz um desfecho lá para a era Romildo e tudo mais, acho que eu vou fazer um parecido aqui. Mas é mais forte do que eu, assim, é inevitável que eu fale do meu sentimento durante o jogo, que eu até falei em vários grupos de WhatsApp, vários não, acho que eu falei em um grupo de WhatsApp e depois eu repliquei no Twitter também, um sentimento assim, olhando pro jogo. Eu tava na arena, né, vendo o Grêmio perder pro Fluminense e com aquele uniforme horroroso, sabe, com umas tarjas de patrocínio colado em cima de outro patrocínio e uns patrocinadores estranhos, umas marcas de bet que eu nunca ouvi falar na vida e o outro de não sei o que e cara, eu sei que tem gente que acha isso pequeno e tal, mas assim, pra mim foi um retrato da gestão Guerra ela ter se despedido da Arena do Grêmio, né, do torcedor do Grêmio na sua casa, com uma derrota para um time comum, que é esse time do Fluminense, para um time comum, uma derrota para um time comum, tomando 2 gols do Soteldo, que, diga-se, foram os únicos 2 gols do Soteldo no ano, na temporada. O Soteldo, o último gol que ele fez, que ele tinha feito, foi com a camisa do Grêmio. Né? Os únicos 2 gols do Soteldo nessa temporada, nesse ano, foram hoje, na Arena do Grêmio. Né? Isso é a cara da gestão Guerra, essa derrota com 2 gols do Soteldo, que não fazia gols, e com um uniforme do Grêmio estampando, né, ou sendo poluído por uns adesivos de lanchonete de beira de estrada, sabe? E tapando patrocinadores, para dizer o mínimo, de pouquíssima credibilidade. Né? Um ali, o da Coral, tá tapando o Pix das Estrelas, né, que é uma coisa estranha, que teve todo aquele rolo lá do torcedor que foi enganado e tal, não sei o que, e aí desgastou, os caras saíram, e depois a Alfa, né, que é o patrocinador que estranho também, né, cara, um patrocinador que chega e pega a dupla Grenal, e nos primeiros jogos ali que eles estamparam já um teaser e não sei o que, já tinha um patrocínio na camisa da dupla Grenal, os caras ainda não tinham site e nem redes sociais, uma coisa estranha, estavam queimando dinheiro talvez, né, porque, como é que eu vou acessar os caras se eles nem existem ainda? Então já começou estranho e acabou com calote, né, o Grêmio não está recebendo os valores combinados pela ex-patrocinadora, e aí o Grêmio rescindiu o contrato e um clube de orçamento de R$500 bilhão por ano entra em campo com uns adesivos de colégio, de gincana do colégio, de patrocínio de camisa do torneio estudantil, tapando ali os patrocínios, numa feiura e amadorismos inacreditáveis, que, cara, é um retrato, é um resumo, assim, é uma melancolia que define, e pitadas de amadorismo, né, junto de uma melancolia que define o ano do Grêmio, a temporada de 2025, e até diria mais, definem ou resumem muito bem a gestão de Alberto Guerra. Né? Então, repito, esse vídeo não é sobre isso, mas
pegando o gancho ainda do jogo de hoje, né, é um retrato muito fidedigno. E ampliando para o jogo, também devo dizer que este vídeo não é sobre a minha opinião em relação à permanência ou não de Mano Menezes. Eu tenho uma opinião talvez um pouco mais complexa, que tem nuances, tem os famosos depende disso, depende daquilo, mas tem que ver isso, mas não sei o que lá. Então é uma opinião mais complexa, não é esse vídeo também. Devo fazer um vídeo a seguir em algum dos próximos dias aí também falando da permanência ou não do Mano, o que eu acho, o que eu deixo de achar. Mas também falando do jogo de hoje, é inevitável que a gente fale um pouco de Mano Menezes, que eu acredito que tenha sido um dos menores culpados da derrota de hoje. Aliás, se isso aí já te irritou, né? Porque eu sei que tem gente que não gosta do Mano Menezes, quer que ele saia, enfim, até acho legítimo isso, né? Eu não tenho essa ânsia, porque já vou dar um spoiler aqui, eu não tenho essa ânsia para que ele saia. Resumindo muito a minha opinião, eu até concordo com a saída dele, eu acho que ele ficou devendo em alguns aspectos, mas eu concordo assim, para vir o Tite, para vir um nome, né? Tem muito nomezinho aí que pinta uma coisa, e apostas e Quinteiros 2.0, que, cara, para mim fica o Mano. Né? Eu tenho muita restrição assim nesse mercado e eu acho que o Mano é um nome bem ok para ficar, ainda mais um cara que já está inserido no clube e tem um Brasileirão batendo a nossa porta ali já em janeiro, né? Iniciando em janeiro, numa temporada que vai ser bizarra, uma loucura de calendário. Então assim, eu não amo o Mano Menezes, nunca amei. Não gostei, obviamente, muito dessa temporada. Enfim, falei que não ia falar do Mano, mas tô falando, né? Tô dando aqui já uma bela introduzida. Mas assim, eu acho que se ele ficar, dá pra entender muito bem, dá pra também ter boas perspectivas. O Mano já fez ótimos trabalhos em vários clubes brasileiros e pode se fazer também com o Grêmio, sobretudo se o elenco der uma melhorada. Mas vamos lá. Eu acho que o jogo de hoje ele não é o maior culpado sobre a derrota. E eu vou agora ser mais polêmico ainda. Cara, eu achei a derrota de hoje extremamente ok. Extremamente normal. Eu saí da arena irritado, frustrado, triste. Sim, sim, sim. Mas é do jogo, cara. Aí eu acho que a gente entrou numa normalidade que é do jogo. Foi um jogo que poderia ter sido 2-1 pro Grêmio, como foi pro Fluminense, como poderia ter sido 2-2, 1-1. Não foi aqueles jogos tipo do início do ano ali que tu perde pro Fluminense em casa, não vê a cor da bola, os caras fazem 2-0, perdem mais 2, 3 chances, o Grêmio não consegue sair do campo de defesa. A gente viu muito jogo assim nessa temporada, e às vezes contra uns times ridículos, muito piores que o Fluminense. Né? E não foi, cara. O Grêmio jogou, o Grêmio tem suas limitações e tal. Eu acho que assim, a primeira parte da explicação da derrota de hoje é essa. Foi um jogo parelho contra um time que tá lá mais pra cima da tabela, né? O Zubeldia ali entrou e tá fazendo uma campanha muito boa com o Fluminense. Os caras estão numa boa fase, vão pegar a Libertadores e tal. Então assim, cara, sabe? A derrota foi frustrante, foi irritante, foi um monte de coisa, mas, cara, não foi um negócio pra ficar achando culpados, assim, meu Deus, o Mano tomou um nó do Zubeldia. Não tomou. Nossa, o Grêmio não viu a cor da bola. Viu? Né? Os caras tiveram um gol validado por uma unha, que até achei estranho aquelas linhas, mas é outro papo, e o Grêmio teve um gol anulado por uma unha. Né? E foi 2-1 pros caras, e com bola no travessão do Jardiel no finalzinho, cara, assim... sabe, a gente tem que tentar separar também as derrotas de derrotas, vitórias de vitórias. A gente cansou de falar de vitórias que a gente saiu apavorado, que a gente ganhou e não sabe como. Acho que derrota é a mesma coisa, cara. Tem derrotas e derrotas. Tem derrotas que a gente sai envergonhado, tem outras que a gente sai triste, frustrado. Putz, dava pra ter tido uma melhor sorte. Eu acho que foi o caso, tá? Eu acho que se a gente quiser achar culpados pro jogo de hoje, para a derrota de hoje, eu boto muito mais na direção e até nos jogadores. Na direção porque, cara, né, bem ou mal, o elenco ainda tem as suas carências, tem as suas peças que, putz, na hora que o caldo entorna, precisava de algo mais, né? O próprio Thiago Volpe, que a gente já entendeu que não dá, e outras peças da linha ali,
Então, cara, o nosso elenco também é um pouco isso, cara, né? A gente não vai ganhar do Fluminense a hora que a gente quer com esse elenco. Não é assim, né? Então tem um pouco de elenco ali, mas também tem um pouco de jogadores, cara. Se tu for olhar ali por exemplo, tá? A nossa linha de frente hoje no jogo, assim. Vamos pegar os 4 caras ali da frente, era o Pavon, o William, o André Henrique e o Alisson. Cara, o Pavon a gente pode considerar um erro da direção. Porque, cara, né? Mas ok, eu confesso que eu não acho o Pavon. Eu não acho o Pavon horrível. Assim, vamos lá. Eu não acho a contratação dele horrível, né? Mas de fato no Grêmio ele não engrenou. Mas eu vou te dizer, dessa linha de 4 que eu citei, foi o melhor em campo. Talvez. No primeiro tempo eu não tenho dúvidas. Né? Ele tem umas decisões equivocadas, tem umas burrices, ele se atrapalha, não sei o que, perdeu bola. Mas foi o cara que criou, que chutou a bola, passou perto, a outra foi não sei o que tentou, buscou, parece que estava mais concentrado. Né? Daí o outro cara, que a gente também pode botar na conta da direção, talvez, é o André Henrique, né, cara? Uma insistência eterna do Grêmio, que, cara, assim, eu já falei sobre ele em outro vídeo, eu já disse, ele não é um doente, ele não é um cara que às vezes a gente já viu umas peças no Grêmio que não podem fardar na Série A, não podem, talvez, serem jogadores profissionais. Não é o caso do André Henrique, cara. O André Henrique vai ser titular de um time da Série B, eventualmente até vai pegar outro time de Série A aí para ser um coadjuvante ou um time menor e tal. Eu não acho o André Henrique desprezível, mas ele não é um cara com a envergadura de Grêmio, cara. Não é. O cara é meio peladeiro, tem uns lances bons, daqui a pouco, nossa, no lance seguinte tu não acredita no que ele fez, assim, então acabei de citar 2, Pavon e André Henrique. Muito mais culpa da direção, né? Não tinha muito que o Mano fazer a respeito disso. E os outros 2 caras são caras bons, né? Um acerto da direção, que é o William, e um fruto da base, que é o Alisson. Cara, eles jogaram muito mal, e aí a gente tá entrando um pouco na culpa dos jogadores. E não é assim, quando a tática tá errada, as individualidades vão mal. Não foi o caso, cara. O Grêmio tava organizado. Mas os caras estavam errando passe de 2 metros. O William tava irreconhecível. O William jogou, acho que a pior partida dele com a camisa do Grêmio. O Alisson, eu acho que ele... Aí é um pouco coisa de guri, ele perde muita confiança. Eu acho que ele começou até bem, o Grêmio começou bem, 10, 15 minutos, assim. Aí daqui a pouco o Alisson, sei lá, perdeu uma bola, se atrapalhou na outra, e aí parece que ele apaga no jogo, assim, acho que ele sente muito, assim, ele fica com medo. Até eu fui no jogo com meu pai comentou, o Alisson, ele tem talento, mas ele parece medroso, ele fica tocando a bola pra trás. Eu acho que ele fica medroso à medida em que ele perde essa confiança, que o jogo não desenrola pra ele, assim, né? Então, cara, isso é culpa dele, do Alisson, né? E o William, cara, porra, William, sabe, tava reconhecível. E eu tô só citando aqui a linha de frente. Eu acho que teve mais individualidades que estavam também um pouco estranhas. O Marcos Rocha errou uma barbaridade de jogadas, assim, e às vezes coisas bobas. O Grêmio, na minha opinião, tá, entrou desconcentrado. Eu falo há tempos da corda esticada que o Grêmio precisa. E essa corda esticada, às vezes, é uma necessidade da tabela, é um medo de cair, é uma ambição muito grande. Cara, quando o Grêmio ficou nessa zona de conforto, que parece que eles não estavam com essa gana toda de pegar Libertadores, eu já falei muito disso em outros vídeos, até pelas poupadas do Mano, pelas posturas, por tudo que a gente já falou, cara, daí o Grêmio fica com um time comum que ele é, né? O Grêmio se mostra o time comum que ele é, de fato, né? E o Fluminense parecia estar querendo muito mais, assim, a gente entrou em outra rotação. Então, cara, o elenco não é essas coisas, os jogadores acho que erraram muito. Então, sinceramente, a gente pode aqui apontar erros do Mano no jogo de hoje, problemas do time pelos quais o Mano responde. Podemos, não estou dizendo que o Mano é perfeito e nós perdemos apesar da perfeição do Mano, não estou dizendo isso. Só acho que se a gente botar uma escala aqui, uma hierarquia de culpados para o jogo de hoje, o Mano talvez seja o último dessa lista. E aliás, tô citando aqui a direção, os jogadores e tal, só para tentar formatar essa lista, porque eu nem acho, como eu disse antes, que é um jogo para apontar culpados. Não acho que é um jogo para apontar culpados. É uma derrota normal, cara. Só que é uma derrota que nos frustra muito por conta da nossa campanha.
Aquela vaia no final do jogo que a torcida deu pro time, ela é o próprio Marcos Rocha, né? O Marcos Rocha deu uma entrevista muito consciente, ele é muito sagaz até em algumas coisas que ele fala ali. E uma das coisas que ele diz é isso, cara, essa vaia é normal, é do jogo, a gente foi mal, a gente perdeu, mas é uma vaia da temporada, ele falou, é uma vaia do acumulado, não é sobre hoje apenas. Cara, acertou em cheio, né? Essa derrota de hoje tá no script. Foi um jogo aberto, um jogo que poderia ter sido 2-2, 2-1 para um, 2-1 para o outro, né? Acontece, é do esporte, é do jogo. Putz, né? O árbitro ali achou que um foi impedimento, outro não, estranhíssimo e tal, bola no travessão, é isso, cara. Só que se o Grêmio tivesse feito uma campanha decente, o Grêmio poderia, essa derrota de hoje, poderia ter decretado que em vez de sexto, o Grêmio ia cair para sétimo. Daí nós ia estar dizendo assim, putz, que pena, mas igual, estamos na Libertadores. Igual estamos na Libertadores. Ah, que pena, puta, a gente ia sair frustrado da mesma forma do jogo, chateado, mas cara, a consequência era outra. Agora a consequência é o Grêmio numa posição ridícula na tabela. Ridícula. Que se chacoalhar com força a tabela, o Grêmio cai lá no tumulto do Inter lá. Cai lá no tumulto do Inter. Né? Não tá lá por 1 ou 2 jogos. Por 1 ou 2 jogos. Então, a frustração acho que ela é cumulativa, né? Mas o jogo de hoje acho que não teve grandes mistérios. O Fluminense tá numa fase melhor, tem um time um pouquinho melhor ali e conseguiu ter um pouquinho mais de sorte também. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.